Lição 9 da Escola Dominical. Estamos na reta final do quarto trimestre de 2023. E aí, você está animado? Está animada? Você é um veterano na EBD ou está chegando agora? Fala para mim nos comentários. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus sonhos e ministérios. Eu sou o presbítero Denis Pereira, professor de EBD e líder de juventude há quase 30 anos na igreja. E é um prazer recebê-los aqui semanalmente para juntos prepararmos a aula da próxima semana nas classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar aí o seu like, dar aí o seu comentário, escreve aí o seu comentário que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste, vai respondendo algumas perguntas que fazemos aqui durante a aula. E aqui na descrição você encontra todas as minhas redes sociais, o Instagram, o WhatsApp, e você conhece melhor o nosso ministério. Viajamos ministrando também a Palavra de Deus. Estaremos agora nessa sexta, dia 24, em Limeira, depois no dia 25 de manhã, no sábado, em Valinhos, 25 à noite em Piracicaba. Estou até com a camiseta aqui, ó, marcado por uma promessa, lá na Avenida Raposo Tavares, em Piracicaba, a partir das 18 horas da noite. E no domingo estaremos em Hortolândia, ministrando a Palavra de Deus. Conheça aí o nosso ministério. Também aqui na descrição o primeiro link é do inédito treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento compacto, direto e objetivo para ajudar você, professor da escola dominical, que nunca recebeu nenhum tipo de treinamento para dar aula na escola dominical, mas aceitou o chamado. Porém, vem percebendo que precisa aprimorar, precisa melhorar. No treinamento Transforme Suas Aulas, eu vou lhe apresentar como você prepara uma aula, como você planeja uma aula, como você aplica uma aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática aquilo que aprende na sala de aula. E como você diversifica a sua aula. Tem professor desanimado com a própria aula. É porque a sua aula é monótona. Desculpa, mas é um fato. Por quê? Porque você precisa aprender que na mesma sala de aula tem alunos que aprendem ouvindo, outros aprendem repetindo, outros aprendem discutindo, outros aprendem anotando. Então, quando você é aquele professor que fala, ó, anota essa coisa aí, anota essa frase, anota esse versículo, quando você é aquele professor que dá liberdade para os seus alunos discutirem dentro do tema da aula, quando você é aquele professor que pede para os alunos repetir, a aula fica mais dinâmica para você e para os alunos também. Tudo isso e muito mais no treinamento Transforme Suas Aulas, com 70% de desconto no preço de lançamento. Você abençoa a minha vida, o meu ministério, e abençoa a sua vida, seu ministério e seus alunos também. Por isso, adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas. Você me abençoa e eu abençoo a sua vida também. Bora para a aula de hoje, lição 9. Lidando com a timidez, aqui na classe dos pré-adolescentes. Lidando com a timidez. A lição de hoje encontra-se em 2 Timóteo 1, 6 e 7. O versículo 7 diz: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, covardes, né? Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Eu particularmente não gosto da tradução na Nova Linguagem de hoje, mas é que é usada nestas revistas, tá? Bom, nós vamos aprender então, na lição de hoje, como lidar com a timidez. Como administrar a timidez. É muito bom que a gente entenda o seguinte, que todo mundo tem um grau de timidez. Você já percebeu que existem lugares onde a gente não tem a menor timidez? Existem lugares onde a gente é super tímido? Não é assim? Por exemplo, às vezes, diante da família, a pessoa parece tão extrovertida, parece que ela não é tímida. Mas, diante de pessoas estranhas, ela já apresenta um certo grau de timidez. Tem pessoas que, se você não pedir para ela falar em público, você pensa que ela é uma pessoa super tranquila. Mas se você pedir para ela falar em público, diante de uma classe, diante dos amigos, diante da família, ela vai revelar uma certa timidez. Então, e vale lembrar que timidez, ela então faz parte da vida, não é? A timidez, ela faz parte. A questão é administrar. Timidez não se perde, tá? A timidez tem a ver com medo. Timidez, o medo a gente não perde, a gente aprende a administrar.
Porque são emoções que fazem parte da nossa vida, que fazem parte da nossa construção emocional, inclusive para nossa proteção e preservação, tá? Então, que fique muito claro que a timidez, anote aí, a timidez por si só não é ruim. A timidez por si só não é algo para ser jogado fora. Por si só ela não é um problema, ok? O que nós precisamos aprender então é administrar. É igual a raiva, a agressividade. Todos nós temos. O que nós temos que aprender? Jogar fora? Eliminar? Reprimir? Não. Administrar, tá? Então, raiva e medo, timidez, agressividade, você aprende a administrar, ok? Alegria, amor, você então aprende o quê? A compartilhar. Essa é a diferença nas emoções. Existem emoções que você administra, outras você compartilha, ok? Então a gente tem que aprender, no caso da timidez, do medo, a administrar. Tá certo? Até porque a gente precisa entender que Deus nos criou assim. Então tem pessoas que são tímidas por natureza. Agora, a timidez que a Bíblia condena é a covardia. É quando você deixa que a timidez domine você. Ao invés de você administrar a timidez, ela passa a controlar você. Aí é um perigo. Bom, vamos lá. Tópico 1. O Espírito Santo nos enche de coragem. Paulo ensinou a Timóteo que o Espírito Santo não nos torna medrosos, tá? Eu trocaria aqui essa palavra medrosos aqui por covardes, não é? O covarde é aquele que se deixa controlar pelo medo, né? Então, pelo contrário, o Espírito não nos torna covardes, ele nos enche de poder, de coragem, não é? Para que a gente possa realizar a obra do Senhor, tá? Bom, coragem para alcançar os objetivos. Qualquer pessoa que deseja alcançar certos objetivos precisa entender que a coragem é um elemento que não pode faltar. Isso pode se aplicar na escola, nos estudos, qualquer coisa que envolva mérito vai envolver o exercício da coragem, né? E essa coragem para vencer a timidez é a coragem para lutar contra os seus próprios problemas, suas próprias dificuldades. A timidez é uma barreira que gera insegurança, medo, desconfiança, sensação de que é incapaz e que não vai conseguir. Logo, a timidez é um mal que precisa ser vencido. Eu estava até pensando hoje, que a gente precisa desenvolver nesta geração, os pré-adolescentes, os adolescentes, a gente precisa usar algumas atividades para ensiná-los a ter coragem, para ensiná-los a administrar o medo, principalmente entre os meninos. Nós estamos normatizando meninos que têm medo de tudo, meninos que têm medo de atravessar a rua, meninos que têm medo das coisas mais básicas, matar uma barata e tal. E estes meninos acabam se transformando em jovens, em adultos cheios de medo. Medo, por exemplo, de entrar num relacionamento. Então nós temos que, de alguma forma, nós que trabalhamos com eles, ajudá-los a ter coragem, ensiná-los a ser corajosos e que o medo faz parte da vida, mas ele não pode nos controlar, não é? E isso é ensinado nas coisas mais básicas, nas coisas mais simples. Se alguém não enfrenta o seu medo em algo simples, quando for algo complexo, ele também não vai enfrentar. Então a timidez, a covardia, ela precisa ser vencida, porque senão ela vai impedir a pessoa de realizar grandes coisas, não é? Então a gente não pode normatizar, principalmente meninos medrosos, meninos tímidos demais, meninos sem atitude, meninos que têm medo de tudo, como eu disse aqui, de atravessar a rua. Tem um vídeo aí na internet, virou piada, virou meme, 2 meninos
estava chovendo e tinha uma poça d'água e eles ficam com medo, atravessa na travessa, aí vem um senhor e atravessa de uma vez aquela poça de água, não era um alagamento, era uma poça de água, dava para atravessar, mesmo que fosse molhar os pés. Então, nós precisamos, eu tenho pensado muito sobre isso, nós precisamos ensinar esta geração a ser corajosa, a enfrentar os seus medos, né? Porque é enfrentando os medos que se supera os desafios, tá? Então, coragem e ânimo para vencer a timidez. O crente tem à sua disposição a palavra de Deus para fortalecer a sua fé e o poder do Espírito para capacitá-lo a realizar a obra de Deus com autoridade, né? Então, Josué, quando substitui Moisés, ou quando vai continuar a obra de Moisés, ele sentiu um certo medo. E o que o Senhor falou para ele? Não temas, eu estou contigo. Como eu fui com Moisés, assim eu também serei contigo. Então, todos os servos de Deus que venceram a timidez foram vitoriosos, tá? Então, não pense você que Davi enfrenta a Golias sem nenhum tipo de medo. Só que ele não deixou o medo dominá-lo. Tá? Se você falar que Davi não sentiu nenhum medo enquanto ser humano, né? Só que ele não deixou esse medo dominá-lo. José não deixou o medo dominá-lo diante das situações que ele passou. Sadraque, Mesaque e Abednego, você acha que eles não sentiram medo, humanamente falando, diante da fornalha de fogo ardente? Mas eles não deixaram o medo dominá-lo. Então, essa é a grande questão. Eu tenho até um testemunho pessoal que eu posso compartilhar com vocês. Vocês podem levar para a sala de aula ou pode inspirar vocês a contar seus próprios testemunhos. Eu saí da escola na 7ª série sei lá, quase 30 anos atrás, né? Com a data de hoje, quase 30 anos atrás. E durante muito tempo eu até me matriculei em supletivos, começava a fazer as aulas, mas eu parava. E durante mais de 23 anos aproximadamente, eu vivi nessa situação. E tem uma prova do governo que você faz essa prova e se você tirar a nota, você recebe o diploma do ensino médio, né? E o que acontece é que é uma prova gratuita e eu me lembro que eu me inscrevi 2 vezes, 2 anos consecutivos. Chegava no dia da prova, eu não ia. No 3º ano, eu me inscrevi. Muito medo de não passar, mais de 20 anos sem estudar, sem entrar numa sala de aula, mas eu decidi fazer aquela prova. E com muito medo eu fiz aquela prova e mesmo com medo eu passei na prova. Então eu adquiri o meu diploma do ensino médio e agora eu estou apto a entrar na faculdade, a fazer uma graduação, enfim. Inclusive estava até fazendo, né? Só que eu vou trocar o curso. Então, o medo você não perde. É igual o medo de falar em público, você não perde, você aprende a administrar, tá bom? Enquanto as pessoas acharem que elas têm que perder o medo, primeiro, quando você acha que tem que perder o medo, você está dizendo que ele é algo ruim. Como que você vai dizer que é algo ruim, algo que Deus colocou em nós? Algo que protege a nossa vida, por exemplo, né? Agora, quando se torna algo ruim? Quando a gente não administra, né? Então, como eu disse, não administra nas pequenas coisas, daqui a pouco eu tenho medo de casar. Eu tenho medo de tirar a habilitação porque eu tenho medo de dirigir. Você já dirigiu? Não. Então como é que você tem medo de dirigir? Entende? Né? Então, medo. Eu tenho medo de avião, tenho medo. Tem gente que vai normatizando os medos. Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque a vida exige de nós coragem. A vida exige de nós esforço. Entende? Então mesmo com medo, existem batalhas que a gente não pode correr. A gente tem que enfrentar. Certo? E com a ajuda do Espírito Santo, nós temos ainda mais motivos para enfrentar as batalhas da vida e vencer no nome de Jesus, incluindo as batalhas espirituais também. Muito bem. Tópico 2. Não temas, desperte o dom que há em você. Bom, Timóteo recebeu o dom de liderar e ensinar, porém as pessoas o rejeitavam em razão de ser muito jovem. O fato é que Timóteo confrontava os falsos ensinos entre os cristãos e era um fiel discípulo do apóstolo Paulo. Tá? Então, Timóteo ainda era muito jovem, né? Então ele se sentia inapto para o exercício ministerial, porque muitas vezes ele estava pastoreando pessoas que tinham mais idade do que ele. Então, a maneira como Paulo fala com ele é como se ele estivesse deixando o medo, a timidez impedi-lo de exercer o seu chamado e o seu ministério.
Acontece que para Deus a idade pouco importa. Pouco importa. Josias foi ungido rei com 8 anos, Davi foi ungido rei ali na sua adolescência ainda, José teve sonhos ainda adolescente, Ezequias começou a reinar com 25 anos, e, enfim, nós temos Gideão, era um adolescente, não é? Jeremias não era nem nascido e Deus já tinha chamado ele e o comissionado para ser profeta às nações. Então, para Deus, mais importante que idade é maturidade, mais importante que idade é atitude. Não é? Então, Paulo encoraja Timóteo para que ele tenha uma atitude que seja superior à sua timidez e que seja superior até mesmo à sua idade. Ou seja, não use, sabe, essas certas justificativas para não exercer o seu chamado, para não cumprir a sua missão, para não lutar por aquilo que você acredita, para não superar os desafios, para não enfrentar as lutas da vida. Né? Timóteo era um discípulo que demonstrava disponibilidade para aprender. Apesar de ser mais jovem em comparação a outros líderes que havia na igreja, ele foi escolhido por Deus e treinado pelo apóstolo Paulo para cumprir o ministério de liderança em Éfeso. Timóteo não apenas aprendeu a servir a Deus com ousadia, mas também sofreu prisões e perseguições por amor ao evangelho. Não é? Então é muito importante que a gente tenha humildade para aprender. O problema não é sentir medo. Às vezes a gente sente medo por insegurança, porque não sabe tudo, claro. Mas aí é que entra a humildade de você aprender. E quando a gente aprende, quando a gente adquire conhecimento, a gente ganha o quê? Confiança, autoconfiança, coragem. Não é? Para quê? Para a gente fazer o que precisa ser feito. Tá? Então, a grande lição de hoje é: não use os seus medos para impedir aquilo que Deus já planejou para a tua vida. Não use os seus medos como justificativa para não lutar as lutas que precisam ser lutadas, para não enfrentar os desafios que precisam ser enfrentados. Não tenha vergonha de sentir medo. Não tenha vergonha até mesmo de demonstrar o seu medo, mas que nenhum medo te impeça de experimentar da presença de Deus e principalmente de cumprir a sua missão e o seu chamado como filho de Deus nessa terra. E aí, essa é a lição 9, hein? Só falta mais. Lembrando que esse trimestre tem 14 aulas e a lição 13 e 14 é nas vésperas, hein? Dia 24 e dia 31 de dezembro serão domingos. Na minha igreja, nós vamos encerrar com um grande almoço, uma grande festa, no dia 17 de dezembro. E na sua igreja, como vai ser? Fala para nós aqui nos comentários, tá? Não se envergonhe de testemunhar. Estamos vivendo tempos difíceis e testemunhar o evangelho é uma tarefa urgente. As pessoas precisam entender a necessidade de perdão e a palavra de Deus oferece o caminho. Então, anunciar a mensagem sem sentir vergonha. A timidez é muito comum na fase em que você está vivendo. No entanto, não podemos deixar que o receio de não ser aceito ou mesmo o preconceito contra o que acreditamos domine a nossa mente para não anunciarmos a mensagem do Evangelho. Por isso que é muito importante buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque quem é cheio do Espírito Santo tem ousadia para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Então, lembra, o medo não é ruim em si mesmo, mas nós não podemos permitir que ele nos impeça de cumprir a nossa missão. As pessoas precisam conhecer o perdão e a salvação em Cristo. Muitas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, mas não entendem o porquê precisam de perdão e salvação, tá? Então, a Bíblia deixa muito claro que a humanidade, através de Adão e Eva, ela se separou de Deus. Uma vez separados, todos os benefícios da vida eterna ao lado de Deus foram perdidos. Então, a pregação desta mensagem é urgente para que todos tenham oportunidade de perdão e sejam salvos da condenação eterna. Hoje existem muitos questionamentos, mas com a graça de Deus e com o poder do Espírito Santo, nós podemos, assim como Timóteo, anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, de maneira que pessoas tenham um encontro real, genuíno e verdadeiro com Jesus. Amém? Então, não deixe o medo vencer você.
tá certo? Superar o medo não é o mesmo que perdê-lo, é aprender a administrá-lo. Lembra do que eu falei das emoções? Medo, timidez, raiva, agressividade, você administra. Porque se estas coisas te controlar, aí vira uma bagunça, aí você se perde. Então, medo, timidez, raiva, a agressividade você administra, ok? Você controla, você mantém sobre equilíbrio, certo? Lembra de José? O que José fez com as suas emoções? Manteve elas sobre controle, sobre equilíbrio. Ou você acha que José tinha sangue de barata? Claro que não, José tinha emoção, tá? Agora, e lembra que ele era um adolescente. Então, um adolescente por si só, por natureza, é impulsivo. Mas José decidiu que não seria dominado por suas emoções. E por isso que ele aprendeu a administrar suas emoções, sua agressividade natural, sua timidez, quem sabe até mesmo, né? Por outro lado, nós compartilhamos as emoções, que são as emoções para serem compartilhadas. A alegria, o amor, não é? A gente compartilha estas emoções. Estas a gente transborda elas para outras pessoas, tá certo? Então, não deixe o medo te vencer, não deixe o medo atrapalhar você de viver a vontade de Deus para a sua vida, ok? Forte abraço! Deus abençoe todos vocês. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o próximo encontro. E a próxima aula vai falar sobre o que eu acabei de dizer, lidando com a raiva, tá bom? Então, da mesma maneira que você não perde o medo, não perde a timidez, mas aprende a administrar, a raiva é a mesma coisa. Você não perde. Uma pessoa que não... Até Deus fica irado, até Jesus ficou irado. A questão é aprender a controlar. Amém? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no canal. Até o próximo encontro. Deus abençoe vocês.